Você sabe quem é o Senhor? A bênção repudia o pecado. Não ameis o mundo e tudo o que nele há. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Você veio pelo título do vídeo? Então, bora tirar essa dúvida. Vamos começar com a primeira carta do apóstolo João. Veja o que João diz acerca deste tema. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Respondendo à pergunta, quem é o anticristo? É o que nega o Pai e o Filho. Vamos entender o contexto todo. Estamos na primeira carta do apóstolo João, uma carta que fala sobre o amor, sobre quem é Cristo Jesus, sobre salvação, libertação, vida eterna, Pai e Filho. O apóstolo João começa o texto de hoje, do capítulo 2, dizendo: Filhinhos, eu vos escrevo para que não andeis em pecado. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o início. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. O apóstolo João está se direcionando a pais, filhos, jovens. E neste ensino e direcionamento, o apóstolo João traz uma direção. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e então ele relaciona, ele cita alguns exemplos do que faz parte do mundo. O desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba, o desejo dos bens, tudo isso está no mundo e faz parte do mundo. Não vem de Deus, não procede de Deus. Quem ama estas coisas, ou seja, o que está no mundo, não pertence a Deus, não ama a Deus. Ora, diz João, o mundo passa e todas essas coisas perecem, mas Deus permanece. E aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João já introduz aí a vida eterna. Ele fala da promessa, a promessa de vida eterna. E é aí que ele introduz o tema do anticristo. O anticristo aqui não é aquela figura temível que há tantas teorias e fábulas acerca dele, sobre o grande governo. Não é disso que o apóstolo João está falando. Ele está falando do anticristo, ou seja, como nós lemos no texto, daqueles que recusam a Cristo. E João fala inclusive sobre as pessoas que andavam na luz, sobre irmãos que andavam junto e saíram do meio deles e negaram a Cristo, sobre a apostasia, sobre se desviar do caminho e negar que Cristo é o Filho de Deus. E não tem como crer em um e não crer no outro. Não dá para separar. O Pai, o Filho são um. Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, um só Senhor, um só pastor, um só Espírito, um só Salvador. Então ele alerta os irmãos a permanecerem em Cristo, a permanecerem na verdade. Permaneçam no Filho e no Pai, diz o apóstolo João, e fala da promessa, a promessa da vida eterna. E João então traz um motivo, uma razão para este seu ensinamento. Ele diz: eu vos escrevo para que não sejam enganados. Quanto à unção que recebestes, quanto à verdade que vocês receberam, João alerta aos irmãos sobre tudo aquilo que eles aprenderam, que ouviram acerca do Cristo, a verdade de Deus, a unção que receberam do Espírito Santo, que não se desviem disso, que não se deixem enganar. Permaneçam no Senhor para que não tenham do que se envergonhar quando Cristo vier, não sejam pegos despercebidos. E João encerra o capítulo dizendo: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então quem é o anticristo? Todo aquele que nega Jesus, que desfaz de Jesus, que nega o Pai. Este é o anticristo. Sendo assim, vivemos hoje cercados de anticristos. Se você está esperando por um governo que dominará a terra e este é o anticristo, saiba que você já vive cercado de anticristos. Cremos em Cristo e temos certeza da sua volta. E é essa a nossa grande esperança. E é isso que nos mantém
firmados na fé e propagando a verdade de Deus. Vamos ao livro de Salmos. Concluindo os Salmos 140, você sabe quem é o Senhor? Davi tinha a convicção de quem era o Senhor. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Ouve, ó Senhor, as minhas súplicas. Será que nós temos a clareza, a consciência, como Davi, de quem é o Senhor? Davi declara, digo ao Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Quantos deuses você tem? Você que confessa que o Senhor é Deus, que você serve a Deus. Ele é o teu Deus, o teu único Deus. Olhe para o seu coração e veja se não há altares erguidos para homens, para pecados de estimação, idolatrias de todo tipo que você não se percebe. Davi continua dizendo, ó Senhor, meu Senhor, Tu és o meu libertador. Tu proteges a minha cabeça no dia da batalha. Tu és o meu libertador, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre, você está livre do pecado. Se você não está, então você não sabe quem é o Senhor. Livro do profeta Ezequiel. Seguindo nas promessas do Senhor acerca do seu povo, de toda a restauração que ele fará, o Senhor promete que tirará a vergonha de sobre o seu povo, falando especificamente sobre a vergonha da fome que eles têm passado diante de todas as nações. O Senhor vai restaurar, dar abundância, fartura. Mas eis um ponto que chama a atenção. O Senhor diz que após fazer isso, Ele vos lembrará de todo o pecado que eles cometeram. E após lembrá-los de todo o mal que eles fizeram, Deus diz, e vocês mesmos sentirão nojo dos vossos pecados. Sentirão nojo das vossas abominações. A bênção repudia o pecado. O amor de Deus nos constrange. Diante de todo o pecado que o povo cometeu contra Deus, Ele promete uma restauração e diz que os fará lembrar de todo o mal que eles fizeram, e isso gerará neles um repúdio pelo pecado que cometeram. E no texto de hoje temos a famosa visão do Vale de Ossos Secos. Deus leva o profeta Ezequiel sobre um vale onde havia somente ossos secos e pergunta ao profeta se é possível que haja vida naquele lugar. O profeta diz, ó Senhor, só Tu o sabes. Deus então manda que Ezequiel profetize sobre aqueles ossos. Duas profecias são proferidas. Primeiro, Ezequiel dá ordem para que os ossos se juntem. Deus diz a Ezequiel que vai fazer com que os ossos se juntem, vai colocar nervos, tendões, cobrir de pele e depois soprar vida neles. E assim acontece. Ezequiel profetiza sobre os ossos, eles se juntam, ele vê os nervos, os tendões, as peles crescendo, e depois Deus manda ele profetizar para que venha vento dos quatro cantos e sopre o espírito de vida sobre eles. E então vem a explicação desta visão. É acerca do povo de Deus, que acredita que não há mais vida neles, que vivem em sequidão. A visão mostra que, assim como foi feito com o vale de ossos secos, o Senhor soprará vida sobre o seu povo. Eles sairão da sequidão em que se encontram, da morte em que estão, e haverá vida, e vida abundante. A profecia que Deus manda Ezequiel falar para o seu povo após a visão do vale dos ossos secos é esta: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. Deus não somente abrirá a sepultura, mas fará o seu povo sair da sepultura e os conduzirá de volta à terra de onde mana leite e mel. Não haverá mais sequidão, não haverá mais fome na terra. Haverá abundância e vida. E por falar em vida, o Senhor mais uma vez fala do grande pastor, do único pastor, e cita o nome de Davi, apontando para o Messias, para o Cristo, e fará o seu povo andar em retidão e saberão que Ele é Deus.
E no texto de hoje ainda há profecia contra Gog, uma grande potência que veio do norte, que assolou as nações, e Deus profere a sua profecia contra este nome. Um nome poderoso, com grandes vantagens, mas não há nome que resista ao nome do Senhor. E Deus deixa isso muito claro, dizendo: por amor ao meu nome, saberão que eu sou Deus. E assim concluímos o estudo de hoje. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!